Você já se perguntou por que certas situações da sua vida parecem tão familiares, mesmo sendo completamente novas? Por que algumas pessoas despertam em você uma sensação de reconhecimento instantâneo, como se vocês já tivessem se encontrado antes? E por que determinados lugares tocam sua alma de uma forma que você não consegue explicar com palavras? Se essas perguntas ecoam em seu coração, prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre quem você realmente é. Durante décadas de comunicação com o mundo espiritual, Chico Xavier recebeu de seus mentores uma das revelações mais extraordinárias sobre a natureza da alma humana. Em uma noite de março de 1978, enquanto estava em profunda meditação em sua casa em Uberaba, Emmanuel se manifestou com uma urgência diferente. Suas palavras foram claras e diretas. Francisco, chegou o momento de revelar aos corações receptivos como o dia do nascimento carrega as marcas invisíveis das jornadas anteriores da alma. O que Chico Xavier descobriu naquela noite sagrada vai muito além de qualquer conhecimento sobre numerologia ou astrologia que você já tenha encontrado. Não se trata apenas de características de personalidade ou tendências de comportamento. Trata-se de uma janela para as suas vidas passadas, uma chave que desvenda os mistérios de sua alma e explica por que você é exatamente quem é hoje. Emmanuel explicou que cada dia do mês carrega uma vibração única, uma assinatura energética que ressoa com as experiências acumuladas pela alma ao longo de suas múltiplas encarnações. Quando uma alma escolhe nascer em um determinado dia, não é por acaso. É uma escolha consciente, feita no plano espiritual, para continuar um trabalho iniciado em outras vidas ou para equilibrar energias que precisam ser harmonizadas. Se você nasceu no dia 1º, 2º, 3º ou qualquer outro dia do mês, sua alma carrega memórias, talentos e propósitos que transcendem esta existência atual. Chico Xavier recebeu orientações específicas sobre como decifrar essas mensagens ocultas. E hoje vou compartilhar com você esses ensinamentos que podem iluminar sua jornada espiritual de uma forma completamente nova. Imagine por um momento que sua vida atual é como um livro e que você está lendo apenas um capítulo. Os capítulos anteriores, suas vidas passadas, influenciam diretamente a história que você está vivendo agora. Seu dia de nascimento é como um código secreto que conecta todos esses capítulos, revelando os fios invisíveis que tecem sua jornada espiritual através dos tempos. Durante anos, Chico Xavier observou padrões extraordinários nas pessoas que o procuravam. Ele notou que aqueles nascidos em determinados dias compartilhavam não apenas características similares, mas também experiências místicas, sonhos recorrentes e até mesmo medos inexplicáveis que pareciam vir de outras épocas. Foi então que Emmanuel lhe revelou a verdade. O dia do nascimento é um portal de acesso às memórias da alma. Vou contar para você sobre Maria Helena, uma senhora de 62 anos que procurou Chico Xavier em 1982. Ela nasceu no dia 23 e desde criança tinha pesadelos recorrentes com água, especificamente com naufrágios. Não conseguia explicar por quê, mas sempre que via o mar, uma tristeza profunda tomava conta de seu coração. Durante a consulta com Chico Xavier, Emmanuel revelou que em sua vida anterior, ela havia sido uma jovem que perdeu a vida no naufrágio de um navio que transportava imigrantes para o Brasil no século XIX. Mas a revelação não parou por aí. Emmanuel explicou que Maria Helena havia escolhido nascer no dia 23, porque esse dia carrega a vibração da superação através da compaixão. Em sua vida atual, ela havia se tornado enfermeira e dedicado sua existência a cuidar de pessoas em momentos de fragilidade, transformando sua antiga tragédia em fonte de cura para outros. Seu medo da água não era apenas uma memória traumática, mas um lembrete de sua missão de salvar vidas de uma forma diferente.
Quando Chico Xavier compartilhou essa revelação, Maria Helena chorou copiosamente. Pela primeira vez em sua vida, tudo fazia sentido. Seus medos, suas escolhas profissionais, sua compaixão natural por pessoas em sofrimento, tudo estava conectado por um fio dourado que atravessava suas existências. Emanuel ensinou que cada dia do mês corresponde a uma lição específica que a alma veio aprender ou ensinar. Aqueles nascidos nos primeiros dias do mês, por exemplo, carregam a energia dos pioneiros, das almas que em vidas anteriores foram desbravadoras, líderes ou pessoas que abriram caminhos para outros. Já aqueles nascidos nos dias finais do mês trazem a sabedoria dos anciãos espirituais, almas que acumularam conhecimento ao longo de muitas encarnações e agora vieram para compartilhar essa sabedoria. Mas existe algo ainda mais fascinante nessa revelação. Chico Xavier descobriu que as pessoas nascidas em determinados dias têm uma conexão espiritual natural entre si. É como se suas almas pertencessem a grupos espirituais que reencarnam juntos, apoiando-se mutuamente ao longo das diferentes existências. Deixe-me compartilhar com você a história de João Carlos, nascido no dia 15. Desde jovem, ele sentiu uma atração irresistível por música, especificamente por instrumentos de corda. Aos 7 anos, quando seus pais lhe presentearam com um violão, ele conseguiu tocar melodias complexas, sem nunca ter tido uma aula. Seus pais ficaram perplexos, pois ninguém na família tinha talento musical. Quando João Carlos procurou Chico Xavier aos 35 anos, Emanuel revelou que em sua vida anterior, ele havia sido um músico na Europa do século XVIII. Havia dedicado sua existência a compor músicas que elevavam o espírito das pessoas, especialmente em momentos de dificuldade. Sua morte precoce, aos 42 anos, havia deixado muitas composições incompletas e um sentimento de missão não cumprida. Emanuel explicou que João Carlos havia escolhido nascer no dia 15, porque esse dia carrega a vibração da expressão artística como ferramenta de cura espiritual. O número 15, quando reduzido numerologicamente, resulta em 6, que representa a harmonia e a cura através da beleza. Sua alma havia retornado não apenas para continuar sua jornada musical, mas para usar a música como ponte entre o mundo material e o espiritual. O mais impressionante é que Emanuel revelou que João Carlos não estava sozinho nessa missão. Outras almas que haviam compartilhado sua vida anterior também haviam reencarnado, algumas como músicos, outras como pessoas que apoiariam e divulgariam trabalhos artísticos com propósito espiritual. O dia do nascimento de cada uma dessas almas havia sido escolhido estrategicamente para que elas se encontrassem no momento certo desta existência. Chico Xavier explicou que isso não é coincidência. No plano espiritual, antes de reencarnar, as almas fazem acordos, estabelecem encontros e definem missões conjuntas. O dia do nascimento é um dos códigos que facilita esses encontros. É por isso que, às vezes, você sente uma conexão instantânea com alguém que acabou de conhecer, ou porque certas pessoas chegam à sua vida exatamente quando você mais precisa delas. A revelação de Emanuel foi ainda mais profunda. Ele explicou que existem grupos de almas que trabalham juntas há milênios, reencarnando em épocas e lugares diferentes, mas sempre mantendo conexões que transcendem o tempo e o espaço. Essas almas escolhem dias de nascimento que criam uma sinergia energética, facilitando o reconhecimento mútuo quando se encontram na vida física. Vou contar sobre um caso extraordinário que Chico Xavier presenciou. Em 1985, ele recebeu a visita de 3 mulheres que não se conheciam, mas que haviam marcado consulta para o mesmo dia. Curiosamente, todas haviam nascido em dias que, somados, resultavam no número 9. A primeira nasceu no dia 9, a segunda no dia 18 e a terceira no dia 27.
Durante a consulta, Emanuel revelou que essas 3 almas haviam sido irmãs em uma vida anterior no Antigo Egito. Haviam trabalhado como curandeiras em um templo dedicado à deusa Ísis, usando conhecimentos sobre ervas medicinais e energias de cura. Sua missão havia sido interrompida por conflitos políticos que resultaram na destruição do templo e na separação das 3 irmãs. Nesta vida atual, cada uma havia desenvolvido, sem saber por quê, uma atração natural por terapias alternativas. A primeira havia se tornado aromaterapeuta, a segunda trabalhava com cristais e a terceira era especialista em fitoterapia. Elas haviam nascido em diferentes cidades do Brasil, mas o destino as havia conduzido ao mesmo local, no mesmo momento, para que pudessem se reencontrar e retomar sua missão de cura. Emanuel explicou que o número 9, presente na vibração dos dias de nascimento das 3, representa a conclusão de ciclos e a sabedoria adquirida através de múltiplas experiências. Suas almas haviam escolhido esses dias específicos porque carregavam a energia necessária para finalizar o trabalho iniciado no Antigo Egito, mas agora adaptado aos conhecimentos e necessidades do mundo moderno. O mais emocionante é que, quando as 3 mulheres se conheceram na casa de Chico Xavier, sentiram imediatamente uma familiaridade inexplicável. Era como se fossem irmãs que haviam se reencontrado após uma longa separação. Lágrimas rolaram pelos rostos das 3 quando Emanuel confirmou o que seus corações já sabiam. Elas estavam destinadas a trabalhar juntas novamente. Essa revelação nos mostra que nosso dia de nascimento não é apenas uma data no calendário. É um portal sagrado que conecta nossa existência atual com toda a sabedoria e experiência acumulada por nossa alma ao longo de suas jornadas. É uma chave que pode desbloquear talentos ocultos, explicar medos inexplicáveis, revelar propósitos de vida e até mesmo nos ajudar a encontrar as pessoas certas para nossa evolução espiritual. Chico Xavier ensinou que quando compreendemos verdadeiramente o significado espiritual do nosso dia de nascimento, começamos a viver com mais propósito e consciência. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos protagonistas conscientes de nossa jornada evolutiva. Emanuel revelou que existem padrões específicos que se repetem nos dias de nascimento e que cada padrão revela informações preciosas sobre as vidas anteriores da alma. Por exemplo, pessoas nascidas em dias que somam o número 1 frequentemente foram líderes ou pioneiros em vidas passadas. Aquelas cujos dias somam 2 geralmente foram colaboradoras, pessoas que trabalharam nos bastidores apoiando grandes causas. Os que somam 3 carregam a energia da comunicação e da expressão criativa. Mas a revelação vai muito além da numerologia básica. Emanuel explicou que a posição do dia dentro do mês também tem significado. Nascer no início do mês indica uma alma que está começando um novo ciclo de aprendizado. Nascer no meio do mês sugere uma alma em processo de desenvolvimento e transformação. Nascer no final do mês revela uma alma que está finalizando lições importantes e se preparando para um novo nível de evolução. Deixe-me compartilhar com você o caso de Sandra, nascida no dia 31 de dezembro. Desde criança, ela demonstrava uma sabedoria que impressionava os adultos ao seu redor. Aos 5 anos, consolava outras crianças com palavras que pareciam vir de uma fonte muito profunda. Aos 10, já mostrava interesse por filosofia e espiritualidade. Na adolescência, seus amigos a procuravam constantemente em busca de conselhos. Quando Sandra procurou Chico Xavier aos 40 anos, Emanuel revelou que ela era uma alma muito antiga, que havia vivido muitas existências dedicadas ao ensino e à orientação espiritual. Em sua vida mais recente anterior, havia sido uma religiosa na França do século XVII, que dedicou sua existência a cuidar de órfãos e a ensinar sobre o amor divino.
Emanuel explicou que Sandra havia escolhido nascer no último dia do ano, porque sua alma estava finalizando um longo ciclo de vidas dedicadas ao serviço espiritual direto. Nesta existência, sua missão era diferente. Ela deveria integrar toda a sabedoria acumulada e encontrar formas modernas de transmitir ensinamentos espirituais, não mais como religiosa, mas como uma pessoa comum que irradiaria luz através de seu exemplo de vida. O mais fascinante é que Emanuel revelou que Sandra havia pedido para nascer especificamente no dia que marca a transição entre um ano e outro, simbolizando sua função de ponte entre o conhecimento antigo e as necessidades espirituais do mundo contemporâneo. Seu nascimento, no dia 31, que soma 4, indicava que ela deveria construir bases sólidas para que outros pudessem se apoiar em sua jornada espiritual. Essa revelação transformou completamente a compreensão de Sandra sobre sua vida. Ela percebeu que sua tendência natural para aconselhar e orientar pessoas não era apenas uma característica de personalidade, mas uma missão que atravessava múltiplas existências. Seus medos de não estar fazendo o suficiente se dissolveram quando compreendeu que sua simples presença já era uma forma de serviço espiritual. Chico Xavier explicou que uma das revelações mais importantes que recebeu de Emanuel é que não existem nascimentos acidentais. Cada alma escolhe meticulosamente não apenas o dia, mas também o mês e o ano de seu nascimento, criando uma combinação energética única que suporta sua missão específica nesta existência. O dia revela as lições principais que a alma veio aprender ou ensinar. O mês indica o ambiente energético mais favorável para esse aprendizado. O ano determina as influências coletivas que apoiarão ou desafiarão a alma em sua jornada. Tudo é cuidadosamente planejado no plano espiritual antes da reencarnação. Vou contar sobre Roberto, nascido no dia 22 de fevereiro de 1944. Desde jovem, ele sentia uma atração inexplicável por tecnologia, especificamente por comunicações. Na década de 1960, quando a televisão ainda era novidade no Brasil, ele já sonhava com formas de conectar pessoas através de dispositivos eletrônicos. Seus amigos achavam suas ideias fantasiosas demais. Quando Roberto procurou Chico Xavier em 1987, Emanuel fez uma revelação surpreendente. Em sua vida anterior, Roberto havia sido um inventor na Inglaterra do século XIX, especializado em sistemas de comunicação. Havia trabalhado no desenvolvimento de tecnologias que antecederam o telefone, mas morreu antes de ver suas invenções serem reconhecidas. Emanuel explicou que Roberto havia escolhido nascer no dia 22, porque esse número carrega a vibração do construtor visionário, daquele que consegue materializar ideias que parecem impossíveis. Fevereiro foi escolhido porque é o mês da inovação e da quebra de paradigmas. E 1944 foi selecionado porque marcava o início de uma era tecnológica que permitiria que ele continuasse seu trabalho de conectar pessoas através da comunicação. O mais impressionante é que Emanuel revelou que a alma de Roberto havia feito um acordo com outras almas inventoras e visionárias para reencarnarem na mesma época, todas com o propósito de acelerar o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Cada uma nasceu em dias específicos, que criariam uma rede energética de apoio mútuo, facilitando as descobertas e inovações que transformariam o mundo nas décadas seguintes. Roberto ficou profundamente emocionado quando Emanuel lhe disse que seus sonhos aparentemente impossíveis sobre conectar pessoas através de dispositivos eletrônicos não eram fantasias, mas memórias de sua alma sobre trabalhos realizados em outras dimensões entre suas encarnações. No plano espiritual, as almas continuam desenvolvendo ideias e projetos que depois trazem para a vida física quando reencarnam. Esta revelação nos leva a um aspecto ainda mais profundo dos ensinamentos que Chico Xavier recebeu.
Emanuel explicou que muitas das nossas paixões inexplicáveis, nossos talentos naturais e até mesmo nossas obsessões aparentemente irracionais são ecos de trabalhos que nossa alma desenvolveu em vidas anteriores ou durante os períodos entre encarnações. Deixe-me compartilhar com você a história extraordinária de Conceição, uma mulher nascida no dia 13 que procurou Chico Xavier em 1979. Desde criança, ela tinha uma fascinação incompreensível por plantas medicinais. Aos 8 anos, já sabia instintivamente quais ervas usar para diferentes problemas de saúde, mesmo sem nunca ter estudado sobre o assunto. Sua avó costumava dizer que ela tinha mãos abençoadas, porque as plantas floresciam mais bonitas quando ela as tocava. Durante a adolescência, Conceição começou a ter sonhos recorrentes, onde se via em uma floresta densa, colhendo plantas e preparando remédios para pessoas doentes. Nos sonhos, ela usava roupas diferentes, falava uma língua que não reconhecia, mas de alguma forma compreendia perfeitamente. Sempre acordava com uma sensação de nostalgia profunda, como se tivesse perdido algo muito importante. Quando Emanuel se manifestou através de Chico Xavier para falar com Conceição, a revelação foi de tirar o fôlego. Em sua vida anterior mais recente, ela havia sido uma curandeira indígena na região amazônica durante o século XVIII. Seu nome espiritual era Yara Mirim, que significa Pequena Senhora das Águas, e ela era reconhecida por toda a sua tribo como uma das mais poderosas conhecedoras dos segredos da floresta. Emanuel explicou que Yara Mirim havia desenvolvido um conhecimento extraordinário sobre as propriedades medicinais das plantas amazônicas. Ela não apenas curava doenças físicas, mas também sabia como usar certas plantas para equilibrar as energias espirituais das pessoas. Sua reputação se estendia muito além de sua própria tribo, e pessoas viajavam por semanas através da floresta para receber seus tratamentos. A vida de Yara Mirim foi interrompida tragicamente quando ela tinha apenas 28 anos. Exploradores europeus chegaram à região trazendo doenças para as quais ela não conhecia cura. Apesar de todos os seus conhecimentos, não conseguiu salvar sua própria tribo da epidemia que devastou a região. Morreu tentando desesperadamente encontrar uma cura, com um profundo sentimento de missão incompleta. Emanuel revelou que Conceição havia escolhido nascer no dia 13, porque este número carrega a vibração da transformação através da sabedoria ancestral. O 13 representa a morte simbólica do antigo e o renascimento em um novo nível de consciência. Era exatamente o que sua alma precisava: transformar o trauma de não ter conseguido salvar sua tribo em uma nova oportunidade de servir através da cura. Mas a revelação foi ainda mais profunda. Emanuel explicou que Conceição não havia reencarnado sozinha. Várias almas de sua antiga tribo também haviam escolhido retornar, algumas como pessoas que precisariam de seus cuidados nesta vida, outras como colaboradores em sua missão de cura. O dia do nascimento de cada uma dessas almas havia sido cuidadosamente coordenado para facilitar os encontros no momento certo. Durante os anos seguintes à consulta com Chico Xavier, Conceição começou a encontrar pessoas que sentiam uma conexão inexplicável com ela. Um senhor idoso que se tornou seu primeiro paciente quando ela abriu seu consultório de fitoterapia. Uma jovem que se tornou sua assistente e demonstrava um conhecimento intuitivo sobre plantas que impressionava até mesmo Conceição. Um médico que inicialmente era cético em relação a tratamentos naturais, mas que se tornou um dos maiores defensores de seu trabalho. Emanuel havia previsto todos esses encontros. Cada uma dessas pessoas havia nascido em dias que criavam uma harmonia energética com o dia 13 de Conceição. O senhor idoso nasceu no dia 4, representando a base sólida sobre a qual ela construiria sua nova missão. A jovem assistente nasceu no dia 22,
carregando a energia do construtor visionário que a ajudaria a expandir seu trabalho. O médico nasceu no dia 7, número da sabedoria e da busca pela verdade, que o tornaria a ponte entre o conhecimento ancestral de Conceição e a medicina moderna. Esta história nos revela algo extraordinário sobre como nossas vidas estão interconectadas de formas que nem imaginamos. Chico Xavier aprendeu com Emmanuel que não existe separação real entre as almas. Somos todos parte de uma grande família espiritual que se organiza em grupos menores para realizar missões específicas ao longo das diferentes encarnações. O dia do nosso nascimento é como um código de identificação que permite que as almas do nosso grupo nos reconheçam quando nos encontramos na vida física. É por isso que às vezes sentimos uma familiaridade instantânea com certas pessoas, como se as conhecêssemos há muito tempo, mesmo tendo acabado de nos encontrar. Emmanuel ensinou que existem também almas que escolhem nascer em dias que criam desafios propositais. São dias que carregam energias contrastantes com as características naturais da alma, forçando-a a desenvolver qualidades que ainda não domina completamente. Esses são os casos mais complexos, mas também os que oferecem maior potencial de crescimento espiritual. Vou contar sobre Marcos, nascido no dia 8, que procurou Chico Xavier em 1983. Desde criança, ele lutava contra uma tendência natural à agressividade e ao controle excessivo. Apesar de ser inteligente e capaz, suas relações pessoais sempre eram conturbadas, porque ele não conseguia aceitar opiniões diferentes das suas. Sentia-se frustrado consigo mesmo, pois no fundo do coração desejava ser uma pessoa mais amorosa e compreensiva. Quando Emmanuel se manifestou para falar com Marcos, a revelação foi surpreendente. Em suas vidas anteriores mais recentes, Marcos havia sido um líder militar em diferentes épocas e lugares. Sua última encarnação havia sido como um general durante a Guerra do Paraguai, onde desenvolveu qualidades de liderança e estratégia, mas também uma rigidez emocional que o impedia de expressar amor e compaixão. Emmanuel explicou que a alma de Marcos havia acumulado muito conhecimento sobre liderança e organização, mas havia negligenciado o desenvolvimento de qualidades como paciência, compreensão e amor incondicional. Para equilibrar essas energias, sua alma havia escolhido conscientemente nascer no dia 8, que carrega uma vibração de poder material, mas em uma configuração que a forçaria a aprender a usar esse poder a serviço do amor. O desafio era imenso. Marcos teria que transformar sua tendência natural ao controle autoritário em liderança amorosa. Sua força interior teria que ser canalizada para proteger e cuidar, não para dominar e impor. Era como se sua alma tivesse escolhido o caminho mais difícil para garantir que o aprendizado fosse profundo e duradouro. Emmanuel revelou que Marcos não estava sozinho nesse desafio. Sua esposa, nascida no dia 16, havia sido sua companheira em várias vidas anteriores. Ela havia escolhido reencarnar com ele especificamente para ajudá-lo nessa transformação. O dia 16 carrega a vibração do amor que supera todos os obstáculos, e sua missão era mostrar a Marcos, através do exemplo e da paciência infinita, como o verdadeiro poder vem do amor, não da força. Seus filhos também haviam nascido em dias que complementavam sua jornada de aprendizado. O filho mais velho, nascido no dia 2, trouxe a energia da cooperação e da diplomacia, ensinando Marcos sobre a beleza da colaboração. A filha mais nova, nascida no dia 9, carregava a sabedoria da compaixão universal, mostrando-lhe como é possível amar sem condições. Durante os anos seguintes à consulta com Chico Xavier, Marcos começou a compreender que sua família não havia se formado por acaso. Cada membro havia escolhido conscientemente fazer parte de sua jornada de transformação, assim como ele havia escolhido fazer parte das jornadas de cada um deles.
Os dias de nascimento de todos criavam uma sinfonia energética perfeita para o crescimento espiritual mútuo. Esta revelação nos mostra que nossa família não é apenas um grupo de pessoas relacionadas por laços sanguíneos. É um grupo de almas que fizeram acordos sagrados no plano espiritual para se apoiarem mutuamente em suas jornadas evolutivas. Os dias de nascimento de cada membro da família criam uma rede energética que facilita os aprendizados necessários para todos. Chico Xavier aprendeu com Emmanuel que podemos descobrir muito sobre nossa missão familiar analisando os dias de nascimento de todos os membros. Quando somamos os dias de nascimento dos pais e filhos, obtemos números que revelam qual é a missão coletiva daquela família nesta encarnação. Deixe-me compartilhar o caso extraordinário da família Silva, que procurou Chico Xavier em 1981. O pai, Antônio, nasceu no dia 5. A mãe, Carmen, no dia 7. O primeiro filho, Pedro, no dia 3. A segunda filha, Ana, no dia 11. Quando somamos todos esses números, obtemos 26, que reduzido resulta em 8, o número do poder transformador. Emmanuel revelou que essa família havia reencarnado junta com a missão específica de transformar padrões negativos que haviam se perpetuado através de várias gerações. Em vidas anteriores, eles haviam sido uma família de comerciantes na Europa medieval que acumulou riqueza através de práticas desonestas, gerando muito sofrimento para outras pessoas. O karma familiar havia se manifestado nesta vida através de dificuldades financeiras constantes, apesar de todos serem pessoas trabalhadoras e honestas. Era como se o dinheiro escorregasse por entre os dedos, não importava o quanto se esforçassem. Essa situação havia gerado tensões e conflitos que ameaçavam destruir a harmonia familiar. Emmanuel explicou que cada membro da família havia nascido em um dia específico para contribuir com uma qualidade necessária para a transformação do karma familiar. Antônio, nascido no dia 5, trouxe a energia da liberdade e da adaptabilidade, necessária para romper com padrões antigos. Carmen, do dia 7, carregava a sabedoria espiritual que ajudaria a família a compreender o verdadeiro significado da abundância. Pedro, nascido no dia 3, trouxe a criatividade e a comunicação, qualidades essenciais para encontrar novas formas de prosperar honestamente. Ana, do dia 11, carregava a intuição elevada que guiaria a família nas decisões importantes. Juntos, eles formavam uma combinação perfeita para transformar escassez em abundância, mas uma abundância baseada no amor e no serviço, não na ganância. A revelação transformou completamente a perspectiva da família Silva. Eles compreenderam que suas dificuldades financeiras não eram punições, mas oportunidades de crescimento. Começaram a trabalhar juntos, cada um contribuindo com seus talentos naturais, e gradualmente desenvolveram um negócio familiar, baseado em valores éticos sólidos. Mais importante ainda, eles aprenderam a redefinir o conceito de abundância. Descobriram que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na harmonia familiar, na saúde, na paz interior e na capacidade de ajudar outras pessoas. Quando mudaram sua relação com a prosperidade material também começou a fluir naturalmente em suas vidas. Emmanuel ensinou através de Chico Xavier que este é um padrão comum. Muitas famílias reencarnam juntas para transformar karmas coletivos, e os dias de nascimento de cada membro são escolhidos estrategicamente para criar a combinação energética necessária para essa transformação. Mas as revelações sobre os dias de nascimento vão ainda mais além. Emmanuel explicou que existem também conexões entre pessoas que não são da mesma família, mas que nasceram em dias que criam harmonias ou desafios específicos. Essas pessoas são atraídas umas às outras ao longo da vida para realizar trabalhos conjuntos ou para se ajudarem mutuamente em seus crescimentos espirituais.
Vou contar sobre uma descoberta extraordinária que Chico Xavier fez em 1984. Ele observou que muitas pessoas que se tornaram grandes amigos ou parceiros em trabalhos espirituais haviam nascido em dias que, quando somados, resultavam em números mestres: 11, 22 ou 33. O caso de Helena e Beatriz é um exemplo perfeito. Helena nasceu no dia 15 e Beatriz no dia 7. Quando somamos esses números, obtemos 22, um número mestre que representa a capacidade de materializar ideais elevados no plano físico. As duas se conheceram aparentemente por acaso em um curso sobre terapias alternativas e sentiram uma conexão imediata. Durante uma consulta conjunta com Chico Xavier, Emmanuel revelou que Helena e Beatriz haviam sido irmãs espirituais em várias encarnações. Em sua vida mais recente anterior, haviam trabalhado juntas como freiras em um convento na Espanha do século XVI, dedicando suas vidas a cuidar de doentes e necessitados. Nesta vida atual, suas almas haviam se programado para se reencontrarem e retomarem seu trabalho de cura, mas agora fora dos muros de um convento. Helena, com sua energia do dia 15, trouxe a capacidade de expressão artística e comunicação inspiradora. Beatriz, com a vibração do dia 7, contribuiu com a sabedoria espiritual e a intuição profunda. Juntas, elas desenvolveram um trabalho extraordinário, combinando arte-terapia com orientação espiritual. Suas sessões eram como pequenos milagres, onde pessoas carregadas de dor e confusão saíam renovadas e cheias de esperança. A combinação de seus dias de nascimento havia criado uma sinergia perfeita para esse tipo de trabalho. Emmanuel explicou que quando duas ou mais pessoas com dias de nascimento complementares se unem em uma missão comum, elas criam um campo energético amplificado que potencializa enormemente seus resultados. É como se suas almas formassem uma única unidade de trabalho espiritual, cada uma contribuindo com suas qualidades únicas para um propósito maior. Esta revelação nos ajuda a compreender por que certas parcerias, sejam profissionais, amorosas ou de amizade, funcionam de forma quase magíaca, enquanto outras, mesmo entre pessoas bem-intencionadas, nunca conseguem fluir naturalmente. Não é questão de compatibilidade de personalidades apenas, mas de harmonia entre as vibrações espirituais que cada alma carrega através de seu dia de nascimento. Chico Xavier aprendeu com Emmanuel que podemos usar esse conhecimento para tomar decisões mais conscientes em nossas vidas. Quando compreendemos verdadeiramente o significado espiritual do nosso dia de nascimento, podemos identificar mais facilmente as pessoas que foram enviadas para nos apoiar em nossa jornada, assim como aquelas a quem devemos oferecer nosso apoio. Mas talvez a revelação mais transformadora que Emmanuel compartilhou seja sobre o poder que temos de despertar conscientemente as memórias e talentos de nossas vidas passadas através da meditação focada no nosso dia de nascimento. Ele ensinou uma técnica específica que Chico Xavier praticou durante anos e que trouxe resultados extraordinários. A técnica consiste em meditar todos os meses no dia correspondente ao seu nascimento, criando uma ponte energética entre sua consciência atual e as experiências acumuladas por sua alma. Durante essas meditações, muitas pessoas começam a receber insights sobre seus propósitos de vida, a compreender melhor seus talentos naturais e até mesmo a acessar conhecimentos que parecem vir de outras épocas. Deixe-me contar sobre o caso final que ilustra perfeitamente o poder transformador dessa prática. Em 1986, uma jovem chamada Lucia, nascida no dia 29, procurou Chico Xavier porque se sentia completamente perdida em sua vida. Aos 25 anos, havia tentado várias profissões diferentes, mas nada parecia fazer sentido. Sentia-se como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa.
Emanuel revelou que Lucia era uma alma muito antiga que havia tido uma encarnação particularmente significativa como escriba na Biblioteca de Alexandria, no Antigo Egito. Ela havia dedicado aquela vida a preservar conhecimentos sagrados, copiando manuscritos antigos e organizando informações preciosas sobre espiritualidade e cura. Sua morte havia sido traumática. Quando a biblioteca foi atacada e queimada, ela morreu tentando salvar os manuscritos mais importantes. Esse trauma havia criado um bloqueio em sua alma que a impedia de acessar sua verdadeira vocação nesta vida atual. Emanuel orientou Lucia a praticar a meditação do dia de nascimento, focando especificamente em conectar-se com sua identidade como preservadora de conhecimentos sagrados. Durante os primeiros meses, ela não sentiu nada além de uma paz profunda. Mas no 6º mês de prática, algo extraordinário aconteceu. Durante a meditação do dia 29, Lucia começou a ver imagens claras de si mesma trabalhando com pergaminhos antigos. Podia sentir o cheiro da tinta, a textura do papiro sob seus dedos e uma paixão ardente por preservar sabedoria para as gerações futuras. Quando saiu da meditação, sabia exatamente qual era seu propósito nesta vida. Lucia se dedicou aos estudos de história antiga e se tornou uma das mais respeitadas pesquisadoras sobre textos espirituais antigos do Brasil. Mais que isso, ela desenvolveu métodos inovadores para preservar documentos históricos, combinando tecnologia moderna com a reverência ancestral pelo conhecimento sagrado que sua alma carregava. Seus trabalhos ajudaram a preservar centenas de documentos históricos que estavam se deteriorando, garantindo que conhecimentos preciosos não se perdessem novamente. Era como se sua alma tivesse finalmente conseguido completar a missão que havia sido interrompida em Alexandria há mais de 2000 anos. Esta história nos mostra que não importa quantos séculos tenham se passado, nossa alma nunca esquece seus propósitos mais profundos. O dia do nosso nascimento é a chave que pode desbloquear essas memórias sagradas e nos reconectar com nossa verdadeira identidade espiritual. Emanuel ensinou que estamos vivendo em uma época muito especial da história da humanidade. Muitas almas antigas estão reencarnando agora porque chegou o momento de acelerar a evolução espiritual do planeta. Cada uma dessas almas trouxe conhecimentos e habilidades específicas desenvolvidas ao longo de múltiplas existências. Seu dia de nascimento não é apenas uma data pessoal, mas um código sagrado que conecta você com a missão maior da qual sua alma faz parte. Quando você desperta para essa verdade, sua vida ganha um significado completamente novo. Você deixa de se sentir perdido ou sem propósito e passa a viver com a certeza de que cada experiência, cada encontro, cada desafio faz parte de um plano perfeito orquestrado por sua própria alma. As revelações que Chico Xavier recebeu de Emanuel nos mostram que somos muito mais do que imaginamos. Somos seres eternos em uma jornada de constante evolução. E cada vida é uma oportunidade preciosa de crescer, servir e amar de forma mais profunda. Seu dia de nascimento carrega a assinatura energética de todas as suas experiências anteriores e o potencial de tudo o que você pode se tornar. É um presente sagrado que sua alma deu a si mesma, uma ferramenta poderosa para navegar sua jornada atual com mais consciência e propósito. Quando você compreende verdadeiramente que escolheu nascer exatamente no dia em que nasceu, por razões profundas e sagradas que talvez sua mente consciente ainda não tenha descoberto completamente, você passa a honrar sua existência de uma forma totalmente nova. Cada manhã se torna uma oportunidade de expressar mais plenamente quem você realmente é, não apenas nesta vida, mas em toda a sua jornada como ser eterno.
As memórias de suas vidas passadas estão guardadas em sua alma como tesouros, esperando para serem redescobertos. Seus talentos naturais são ecos de habilidades desenvolvidas ao longo de séculos. Suas paixões inexplicáveis são chamados de sua alma para retomar trabalhos inacabados. Seus medos aparentemente irracionais são oportunidades de cura e transformação. E as pessoas que chegam à sua vida, especialmente aquelas com quem você sente conexões profundas e inexplicáveis, são companheiros de jornada que sua alma reconhece mesmo quando sua mente não se lembra. Juntos, vocês formam uma rede de apoio espiritual que transcende o tempo e o espaço, trabalhando unidos para elevar a consciência do planeta. Esta é a verdade mais bela que Emmanuel revelou através de Chico Xavier. Você nunca está sozinho em sua jornada. Sua alma faz parte de uma família espiritual eterna que se apoia mutuamente através de todas as existências. O dia do seu nascimento é o código que permite que essa família se reconheça e se reúna a cada nova encarnação. Hoje, ao descobrir esses ensinamentos sagrados, você tem a oportunidade de despertar conscientemente para sua verdadeira identidade espiritual. Pode começar a viver não mais como uma pessoa comum que nasceu por acaso em uma determinada data, mas como um ser eterno que escolheu conscientemente cada aspecto de sua existência atual para continuar uma jornada de amor, crescimento e serviço que se estende muito além desta única vida. Seu dia de nascimento é muito mais que uma data no calendário. É a porta de entrada para os mistérios mais profundos de sua alma, a chave que pode desbloquear todo o potencial que você trouxe de suas experiências anteriores, e o código sagrado que conecta você com seu propósito mais elevado nesta existência preciosa e única que você está vivendo agora.